Bom dia, bom dia, bom dia. Salve, salve, galera do quinto ano. Tudo bem com vocês? Olha só, vamos começar a nossa aula de hoje com agradecimentos. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que me parabenizaram ontem pelo Dia do Professor. Quero dizer a cada um de vocês, meus 15 aluninhos, que eu sou extremamente grata a Deus por ter vocês na minha vida, tá? Cada um de vocês tem um papel muito importante para mim, na minha profissão, e eu sou muito feliz em ser a professora de vocês nesse momento, porque vocês me ajudam, eu ajudo vocês, e assim a gente vai seguindo, tá bom? Cachorro latiu. Olha só, hoje as nossas aulas serão de cidadania moral e ética, matemática e troquei a aula de produção textual, porque a gente vai ter produção textual dentro da aula de cidadania moral e ética, por aula de literatura. Hoje nós vamos ler o livro Josefina Perna Fina, tá bom? Então, galerinha, vamos, porque hoje é sexta-feira, o tempo não para e a vida continua seguindo. Vamos lá para nossa aula de cidadania moral e ética. Não precisam do livro, porque hoje a gente vai tratar de um assunto que tem no seu livro, mas que a aula hoje não é direcionada aos textos que vocês têm, tá bom? Então vem comigo para saber o que a gente vai estudar hoje. Bem, hoje a nossa aula de cidadania moral e ética é voltada para um assunto não muito legal, mas um assunto que precisa ser conversado, precisa ser discutido e conhecido, porque tem muita gente que não conhece esse assunto, né? Nós vamos falar sobre violência. Eu coloquei aqui à minha volta várias imagens que retratam esse tipo de violência. Nós estamos vivendo num mundo hoje em que muitas pessoas resolvem as suas diferenças ou talvez nem tenham problemas assim com outra pessoa na base da violência. Mas que tipo de violência é essa? Violência física? Nós temos vários meios, várias formas de violência. Nós temos a violência física, temos a violência verbal, temos a violência intelectual, a violência moral, a violência doméstica, que nesse período de pandemia que nós estamos vivendo tem aumentado muito, principalmente no Brasil. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, já que o nosso próximo conteúdo é sobre a cultura de paz. Então, antes da gente aprofundar mais os nossos conhecimentos a respeito da paz, nós vamos conversar um pouquinho sobre a violência, um assunto bem sério, tá bom? Então, vem comigo. Vamos lá? Bem, a gente inicia aqui falando um pouquinho sobre o bullying. Com certeza vocês, adolescentes, né, pré-adolescentes, já ouviram falar nesse termo, né? O bullying, que antigamente ou ainda hoje é tratado por muitas pessoas como brincadeira, né? Mas não é brincadeira, como eu sempre disse para vocês, quando a nossa brincadeira machuca o outro, prejudica o outro não se diverte como a gente, ela deixa de ser uma brincadeira e passa a ser uma agressão. E esse tipo de agressão entre os estudantes dentro do ambiente escolar é tratado como bullying. Mas o que é bullying? Vamos ler comigo a definição dessa palavra? Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. O termo surgiu a partir do inglês bully, palavra que significa tirano, brigão ou valentão, na tradução para o português. Então, bullying é uma palavra que não tem uma tradução voltada para a língua portuguesa, mas ela veio da palavra bully, que significa brigão, valentão, tirano, aquela pessoa que ameaça o outro, e ela surgiu dentro do ambiente escolar. Então, esse tipo de agressão dentro do ambiente escolar é denominado bullying. O que significaria essas brincadeiras, né, entre aspas aí? Essas brincadeiras são brincadeiras que amedrontam, que trazem muitos prejuízos emocionais, psicológicos, físicos, às pessoas que sofrem ela. E aí hoje a gente vai conhecer um pouquinho das causas do bullying e como é que a gente deve agir para evitar. Tanto a gente evitar sofrer
esse tipo de agressão, você aprender a se defender, não se defender na forma física, né, de sair dando porrada em todo mundo, mas sim se defender de uma maneira inteligente e também que você não pratique, né? Porque talvez aí você nem saiba direito qual que é o significado desse tipo de agressão, né? Muitas das vezes, quando vocês são chamados a atenção na escola, às vezes falam assim, mas eu tava brincando. Pois é, esse tipo de brincadeira deixa de ser uma brincadeira quando a outra pessoa não se diverte, né? Quando só eu me divirto, isso não é uma brincadeira mais, passa a ser um tipo de agressão. Então vamos aqui ao nosso próximo slide. No Brasil, o bullying é traduzido como o ato de bulir, tocar, bater, socar, zombar, tripudiar, ridicularizar, colocar apelidos humilhantes e etc. Essas são as práticas mais comuns do ato de praticar bullying. A violência é praticada por um ou mais indivíduos com o objetivo de intimidar, humilhar ou agredir fisicamente a vítima. Então, quando a gente coloca um apelido, você tá parecendo uma baleia. Olha, você agora tem 4 olhos porque você tá usando óculos. Você é muito baixinho, parece um Minion. Então, esse tipo de apelido que as pessoas não gostam, que as pessoas se sentem humilhadas, eles fazem parte da prática do bullying. Professora, mas ele não fala nada, então a gente coloca o apelido e ele não fala nada, significa que ele gosta. Não, não é isso. Muitas das vezes as pessoas que sofrem bullying, elas não conseguem se manifestar, não conseguem falar, olha, essa brincadeira sua não foi legal, olha, esse apelido eu não gostei. Elas não conseguem se defender porque elas se sentem acuadas, coagidas, humilhadas. Então, o mecanismo de defesa delas é o silêncio. E com isso ela sofre calada e acaba prejudicando ela mesma. Aqui vocês podem observar, olha, eu coloquei umas imagens aqui de uns garotinhos na escola chamando o outro menino de baleia. E aqui um grandalhão rindo do outro coleguinha, né? Esses são tipos de brincadeiras comuns que a gente vê no ambiente escolar. Principalmente vocês que agora estão entrando na adolescência, é muito importante que vocês saibam identificar essas práticas de bullying para que vocês possam se defender, ajudar também a defender um colega que esteja sofrendo e também o mais importante, a não praticar o bullying. O bullying geralmente é feito contra alguém que não consegue se defender ou entender os motivos que levam a tal agressão. Normalmente, a vítima teme os agressores, seja por causa da aparente superioridade física, ou seja, quando a pessoa é mais forte, mais alta, ou pela intimidação e influência que exercem sobre o meio social em que está inserido. A gente vê muito isso no grupos de crianças, de adolescentes, né? Sempre tem aquele que acha que manda em todo mundo. Esse que acha que manda em todo mundo, geralmente é ele que pratica o bullying, né? E aí você fica com medo de contar para alguém ou com medo de falar isso para a pessoa que tá te ameaçando, porque essa pessoa é muito conhecida entre os colegas, é uma pessoa que fala bem, né? Talvez vai lá falar para a professora e a professora vai acreditar nele, ou talvez porque essa pessoa é maior do que você e você sabe que essa pessoa vai te ameaçar de uma forma física. Então, muitas das vezes, essas pessoas que sofrem o bullying, elas não conseguem se defender justamente por isso, porque elas têm esse receio, elas têm esse medo. Na minha época de adolescência mesmo, eu sofri bullying na escola. E aí tinha umas meninas lá que ficavam rindo de mim, etc e tal, e eu não tinha coragem de falar para ninguém, né? Só depois que eu fui crescendo, que eu entrei no ensino médio, foi que eu aprendi a me defender. Não que eu ia lá e dava porrada nelas, eu aprendi a me defender falando o que eu sentia, chegava em casa e falava para minha mãe, passei a falar para os meus professores o que estava acontecendo. Então é muito importante que, se você esteja sofrendo, se você já viu alguém sofrer esse tipo de agressão, ajude essa pessoa a se defender, sabe? Chega em casa, conta para os seus pais, porque os seus pais precisam saber disso tudo. Conta para um outro colega da escola, conta para um professor, para a direção da escola, para que esse problema seja resolvido o quanto antes, da forma mais legal possível.
O bullying pode ser praticado em qualquer ambiente, como na rua, na escola, na igreja, em clubes, no trabalho, etc. Muitas vezes é praticado por pessoas dentro da própria casa da vítima, ou seja, pelos próprios familiares. Às vezes a gente tem aquele primo da gente que fala assim: ai, nossa, como você engordou nessa quarentena. Nossa, como você tá gordo. Nossa, você não vai crescer não, eu na sua idade já era mais alto. Olha, nossa, por que você tá usando esses óculos? Esses óculos não combinaram com você. Então, muitas das vezes, esses agressores são pessoas do nosso próprio convívio. E nem por isso a gente precisa esconder, né? Chega na sua mãe, no seu pai, no seu tio e fala: olha, tá acontecendo isso, eu não tô gostando, eu não tô me sentindo muito legal com essa situação. A gente precisa se defender, mas através do nosso diálogo, através da nossa fala. Para a justiça brasileira, o bullying está enquadrado em infrações previstas no Código Penal, como injúria, difamação e lesão corporal. Ainda não existe uma lei específica sobre o tema. Então, dentro da nossa justiça brasileira, o bullying se enquadra como injúria, que é quando você começa a acusar essa pessoa de forma injusta. Difamação é quando você começa a falar mal dessa pessoa, falar coisas que essa pessoa não fez. E lesão corporal, que é quando tem a agressão física. Mas ainda não existe um tipo de lei própria para o bullying, como a gente tem na violência doméstica, na Lei Maria da Penha, entendeu? Então, o bullying se enquadra como um tipo de agressão da lesão corporal, difamação e injúria. O bullying na escola. Uma das formas mais comuns de bullying é o que acontece no ambiente escolar. Trata-se de um problema universal, ou seja, ocorre em todo mundo. As formas de agressão entre os alunos podem acontecer em todos os níveis da fase escolar, desde o primário até os últimos anos do ensino médio. Quando eu falei para vocês que pelo fato de vocês estarem entrando na adolescência, é importante que vocês aprendam a se defender do bullying, também a não praticar, não quer dizer que só o adolescente que sofra ou só o adolescente que pratique o bullying. O bullying dentro do ambiente escolar é praticado desde lá atrás na educação infantil, sabe? Quando vocês tinham ali 4, 5 anos de idade. Mas na adolescência é que ele se intensifica. É quando o adolescente está passando por várias coisas ali na sua cabeça. Tem a questão hormonal, tem o desenvolvimento do corpo. Tem muito adolescente que não gosta dele, se acha feio, né, desengonçado. Então é nesse processo que vocês precisam se reconhecer como pessoas que são de fato importantes, como pessoas únicas. E é nesse momento que o bullying mais acontece, né? Às vezes você tá aí com algumas espinhas no rosto, o bigode dos meninos está começando a crescer, né? As meninas estão começando a ficar com seus seios um pouco mais destacados, a sua altura, talvez você seja um pouco mais alto do que todo mundo na sua turma e você não se sente legal por isso. Então é justamente na adolescência que esse tipo de agressão ocorre com mais frequência, tá? Mas ele pode acontecer desde lá atrás, na educação infantil, e não só até o ensino médio, mas na universidade também, no nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa própria família. O bullying escolar não tem uma motivação única. Uma criança ou adolescente pode sofrer bullying no ambiente escolar por diversas razões. Um aspecto físico considerado fora do padrão, um traço de personalidade menosprezado pelos demais, um jeito de pensar que não é aceito, etc. Então, o bullying dentro do ambiente escolar não tem um único motivo. Existem uma série de motivos, né? Talvez você é um aluno que demore um pouco mais para entender os conteúdos, e aí tem um grupinho de alunos ali que fica rindo de você. Talvez você tenha um jeito de pensar as coisas de uma forma diferente de todo mundo, e aí todo mundo te vê ali como esquisito, né, da galera. Talvez você ache que o seu corpo seja bem diferente dos colegas, né, ou você é alto demais, grande demais, ou é pequenininho demais. Eu tive um aluno no 5º ano uma vez, lá no Max College, que ele era muito pequenininho, ele tinha tamanho de meninos de 1º ano, e ele tinha vindo de uma escola na qual ele sofria bullying. E aí, lá no Max College, como a nossa turma do 5º ano era uma turma assim como vocês, tinham em torno de 15, 16, 17 alunos, ele se sentiu mais acolhido,
né? E aí ele não sofreu mais esse tipo de agressão. Então, dentro do ambiente escolar, existe uma série de motivos que fazem com que esses colegas pratiquem esse ato de bullying contra as pessoas. Por isso que é importante vocês terem toda essa atenção. E o principal, gente, entender que cada ser humano é único, que o melhor, o bom de ser humano é que nós somos diferentes. Já imaginou que chatice? Todo mundo tivesse a mesma altura, a mesma cor, o mesmo tipo de cabelo, pensasse todo mundo da mesma forma? Tanto que ia ser chato o mundo. Então o legal é ser diferente. Se você é diferente, se orgulhe disso. Entendeu? Se você usa óculos, se você tem um cabelo um pouco diferente, se você tem uma certa limitação que te impede de fazer as mesmas coisas que os seus colegas, para que se sentir menos do que isso? Não tem necessidade. Nosso mundo ele é cheio de diversidades, é isso que nos torna únicos, é isso que é o legal das nossas vidas. Um aluno ou uma aluna pode sofrer bullying pelo seu peso, pela cor da sua pele, pelo fato de ser estudioso, por ser tímido, por querer prestar atenção na aula, por não compactuar com certas atitudes de um grupo dominante, etc. De modo geral, o bullying escolar envolve menosprezo e intimidação, seja por parte de um valentão ou por parte do grupo de valentões. É, Muitas pessoas que praticam o bullying, elas têm esse tipo de atitude, não quando elas estão sozinhas, mas quando elas estão inseridas dentro de um grupo específico, né? Aquele grupinho ali que se acha melhor do que todo mundo. Mas por que que ele faz isso quando ele está no grupinho? Porque ele quer aparecer, ele quer se afirmar como pessoa perante o seu grupo. Então ele tem medo de que o seu grupo veja que ele seja igual a todo mundo. Então é por isso que ele precisa agredir, né? Ele precisa rir do colega, ele precisa colocar um apelido. Então é por isso que ele precisa se afirmar. Então o problema não é seu, o problema é dele. É ele que está sofrendo. Só que para ele se defender do sofrimento dele, ele ataca o outro, ataca colocando apelidos, rindo, menosprezando. Ah, você não vai fazer parte do nosso grupo porque o nosso grupo só pode entrar pessoas assim, assim, assim. Entendeu? Então ele acaba que tenta se defender atacando o próximo, mas nem por isso ele é vítima, tá? Não confundo, nem por isso ele é vítima, mas também nem por isso ele também precisa ser agredido, ele precisa ser conscientizado. O bullying atrapalha a aprendizagem do aluno, além de afetar o seu comportamento fora da escola, segundo os psicólogos. Pais e professores devem estar atentos às atitudes dos seus filhos e alunos, principalmente em alterações de comportamento, hematomas no corpo e demais situações que pareçam fora do comum. Um dos obstáculos ao enfrentamento do bullying ainda é a aceitação de certos comportamentos agressivos considerados normais entre crianças e jovens. Bullying é violência e não pode ser considerado mera zoação. Então, essa zoação seria a brincadeira de mau gosto, né? Não adianta chegar uma mãe lá na escola e falar assim: ah, não, professora, meu filho é assim mesmo com todo mundo. Ele gosta de colocar apelido nos colegas, ele gosta de colocar apelido em todo mundo. Isso é quando a gente tampa, quando a gente cobre, esconde o bullying. Então, ele precisa sim ser tratado como um assunto sério por nós, professores, pelas suas famílias e principalmente por vocês. Esse PIM são mensagens de vocês. Vamos conhecer alguns tipos de bullying para que vocês aprendam a identificar esse tipo de zoação, de brincadeiras. Bullying verbal. O bullying verbal talvez seja o mais comum. Consiste em uma série de atos intencionais de violência psicológica, xingamentos, ofensas, provocações, ameaças, intimidações, humilhações, etc. Esses insultos, quando são frequentes e dirigidos contra um alvo específico, podem ser considerados bullying verbal. Então, quando você coloca um apelido, quando o seu colega dá uma resposta errada ou uma resposta certa demais na sala, você começa a rir, isso é um tipo de bullying. Quando você começa a falar assim, ah, você não vai brincar com a gente, se você querer brincar, você vai ver depois, eu te pego. É um tipo de bullying verbal.
Vamos para o próximo tipo de bullying. Bullying físico. Pode acontecer da intimidação ultrapassar a fase verbal e descambar para agressão física. Também pode acontecer da agressão verbal e física serem praticadas simultaneamente. Seja como for, o bullying físico é definido como uma sequência de ações intencionais que visem machucar a vítima. Chutar, bater, arranhar, empurrar, morder, beliscar, fazer tropeçar de propósito, todos esses atos se encaixam na definição de bullying físico. O bullying indireto, tanto o bullying verbal quanto físico são diretos. O que define o bullying indireto é o fato da vítima estar ausente. Sabe aquela pessoa que fala mal pelas costas, espalha boatos, intrigas, a fim de prejudicar alguém? Isso se encaixa na definição de bullying direto. Grupos que excluem uma pessoa promovendo seu isolamento também praticam bullying direto. Quando você monta ali o seu grupinho. E aí, de repente, chega uma amiga, um amigo querendo entrar nesse grupo e você simplesmente ignora ela. Isso é um tipo de bullying direto. Quando você começa a fazer fofoca sobre aquele amigo. Ai, você viu? Fulano fez isso. Você viu? Ó, aquele colega fez isso e isso. Isso é um tipo de bullying direto. Então, ó, fica de olho, fica atento, tá bom? Para você não praticar esse tipo de bullying. Cyberbullying tá no auge, né? Tá na moda, tem muita gente falando sobre isso. Cyberbullying são atos de intimidação intencionais e repetidos praticados por meio de dispositivos eletrônicos, como computadores e celulares. O cyberbullying pode ocorrer através de redes sociais, e-mail, mensagem de texto, chat e sites. Se o assédio virtual for intencional, sistemático e tiver o objetivo de difamar outra pessoa, pode ser considerado como cyberbullying. Então, se você entra lá no perfil do seu amigo, lá no Instagram, no Facebook, ou pelo WhatsApp mesmo, né? E aí começa a falar assim, ai, não gostei dessa foto, olha que foto feia, nossa, que postagem boba, né? Isso é cyberbullying. Então, muito atento para não fazer isso e também para que você se proteja desse tipo de agressão, né? Porque tão importante quanto a gente não praticar é também a gente se proteger desse tipo de agressão. Podemos citar alguns exemplos de cyberbullying, como explicação de exposição de fotos de uma pessoa nas redes sociais com a finalidade de humilhá-la ou causar constrangimento. O que significa isso? Imagina que você esteja lá no seu ambiente escolar, tirando fotos com seus amigos, né? E aí tira uma foto de um amigo que tá lá assim, foi rir, né? E aí saiu com a bocona aberta lá. Aí você vai e posta essa foto, todo mundo começa a rir dessa pessoa. É cyberbullying, né? Ou você tirou uma foto lá do seu grupo e aí o seu colega não ficou tão legal nessa foto e você foi lá e postou. E aí, de repente, todo mundo começa a colocar apelidos nele. Essa é um tipo de cyberbullying. O ato de espalhar boatos e fofocas comprometedoras e ofensivas na internet também é um tipo de cyberbullying. A divulgação de vídeos abusivos contra alguém, seja por e-mail ou nas redes sociais, o ato de fazer-se passar por outra pessoa na internet, o que pode ocorrer inclusive com o uso de login dessa pessoa. Login é a senha, é o e-mail que uma pessoa usa para entrar em alguma rede social, tipo Instagram, Facebook e etc. Agora nós vamos conhecer um outro tipo de agressão que aumentou muito no Brasil, que é a agressão doméstica, violência doméstica, principalmente contra as mulheres. Não que o homem também não sofra esse tipo de agressão, mas as maiores vítimas, principalmente no Brasil, somos nós mulheres. Vamos falar um pouquinho sobre violência doméstica. Aqui eu trouxe para vocês um cartaz que trabalha a denúncia, né? É um movimento contra a violência doméstica, que a gente tem o número de denúncia, né? Disque denúncia 180. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto? Então vem comigo. Aqui eu tenho outro cartaz. Esse cartaz é do Ministério, né, do governo brasileiro, do Ministério da Cidadania, que nós temos esse ministério, da ministra Damares, né, e aqui a gente tem, quando você usa sua voz, a violência contra a mulher diminui. O que isso significa? Assim como o bullying, nós, né, eu, você, nós precisamos aprender a denunciar, a
falar, nada de guardar para si, porque quando a gente guarda sentimentos ruins, quem sofre somos nós. Então, a nossa arma, né, digamos assim, a nossa arma de defesa é justamente a nossa voz que tem a possibilidade de nos defender. Então, aqui nós temos também novamente o número para a gente poder fazer denúncia, é o número 180. Como vocês sabem, né, nós temos no Brasil a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei que foi criada há 13 anos de proteção à mulher. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre a mulher que deu origem a essa lei. Aqui nós temos ela, a Lei Maria da Penha, 11 anos de resistência. Esse post aqui é um pouquinho antigo, tá? Na verdade, a Lei Maria da Penha tem 13 anos de existência. Temos o direito de viver sem violência e temos uma lei para isso. A Maria da Penha, como vocês já devem ter ouvido falar, a gente conversou um pouquinho sobre ela na Semana da Mulher, não sei se vocês se recordam, o nome dela completa é Maria da Penha Maia Fernandes. Ela é uma farmacêutica, até hoje ela exerce essa profissão, e há um certo tempo atrás, ela, na década de 80, ela foi agredida pelo marido dela, né? Ela sofria diversas agressões verbais, agressões físicas, e um dia ela acordou com o marido dela batendo, espancando ela. E com isso ela sofreu diversas agressões e hoje ela é tetraplégica, ou seja, ela não move de forma independente, né? Ela não move os braços e as pernas, né? Do pescoço para baixo, ela não consegue se mexer sozinha. E ela foi uma mulher que lutou na justiça pelo direito à proteção contra esse marido dela que se tornou seu agressor. E ela trouxe um movimento muito importante para poder dar voz às mulheres que são agredidas. E nesse período de pandemia, aumentou-se muito o número de mulheres que são agredidas diariamente dentro dos seus lares. Quando eu falo mulheres, eu me refiro a meninas também, adolescentes, crianças e por aí em diante. E aqui nós temos a imagem da Maria da Penha em 3 momentos da vida dela. Essa imagem aqui eu peguei na Wikipédia, né, o site de pesquisa que nós temos na internet. Homem de verdade não bate em mulher. A condenação do marido da Maria da Penha, do ex-marido dela, né? Ela entrou para a história do Brasil, foi o primeiro homem condenado pela justiça por ter agredido a sua esposa. E hoje essa lei tem um peso muito grande na nossa história, na história do Brasil, porque hoje muitas mulheres foram libertas, digamos assim, e foram salvas graças à Lei Maria da Penha, que foi criado em homenagem a essa grande mulher que é viva até hoje, tá? Parece assim que eu tô escutando alguém falando assim, ela é viva, professora? Ela é viva ainda hoje. Vamos lá? O governo brasileiro está com uma campanha muito interessante, que é essa campanha aqui desse post, desse cartaz que eu trouxe aqui para vocês. Existe uma campanha na qual, caso a mulher esteja sofrendo algum tipo de agressão, ela precisa fazer um X na palma da sua mão, um X vermelho, tá? Com tinta, com batom, com qualquer outra coisa, esmalte. E aí, caso ela vá num supermercado, numa farmácia, num posto de gasolina, e ela chegar e mostrar a palma da mão, assim como esse post está mostrando aqui, a pessoa que visualizar esse X, ela já vai perceber, já vai ter a certeza que essa mulher tem sofrido agressões em casa e vai poder fazer a denúncia para ela. Professora, mas ela não pode denunciar? Pode sim e deve, só que infelizmente, assim como o bullying, essas mulheres que são agredidas, elas não conseguem fazer esse tipo de denúncia. Mas por quê? Porque geralmente ela tem filhos e ela tem medo, não consegue criar esses filhos sozinha, acha que sem o pai
ela não vai conseguir criar os filhos, porque ela depende financeiramente desse marido, né? Ela não tem um trabalho, ela não tem uma renda para poder sustentar a família e se sustentar, ou também porque ela tem medo, né, de que esse agressor se torne mais agressivo e continue e faça um mal maior para ela ou para os seus filhos ou para outras pessoas da própria família. Então é muito importante a gente ficar muito atento a isso, né? Seja uma vizinha, ou seja alguém dentro da sua própria casa, um outro parente, uma tia, uma prima. Então é muito importante a gente conhecer isso, tanto meninos quanto meninas, conhecerem essas características da violência doméstica, aprenderem a fazer esse tipo de denúncia, porque vocês são cidadãos, vocês fazem parte da mudança, fazem parte dessa transformação que tanto nós precisamos, né? E essa agressão, essa agressividade contra a mulher não começou de agora, né? Ela não começou com a pandemia, ela vem e aí durante muitos anos, né? Que a mulher tinha que fazer somente aquelas coisas que o marido dela mandasse ela fazer, o que deixasse fazer. Ah, você não pode fazer isso porque você é mulher. Olha, você não pode fazer esse tipo de trabalho porque é trabalho para homem. Você não pode praticar esse tipo de esporte porque esse esporte é para homem. Por exemplo, a gente tem a Alice da nossa sala, né, que é craque no futebol. Quem imaginou que uma menina com rostinho delicado, de fala mansa, como a Alice, fosse, ó, essa fera, né, no futebol. Então, aí nós já temos várias mudanças, né? Hoje em dia não existe mais essa história de homem faz isso, mulher faz aquilo. Olha, você não vai brincar com a gente, tá? Porque essa brincadeira é perigosa, é brincadeira só de menino. Isso não existe mais, porque vocês mudaram isso, né? Quando eu falo vocês meninos que aprenderam a respeitar as meninas, aprenderam a reconhecer as meninas como pessoas cidadãs, assim como vocês, e das meninas que aprenderam a provar isso, né? Que não se colocam aí numa posição de coitadinhas. Ai, a gente é frágil, a gente não vai fazer isso. Não, entendeu? Não existe isso mais, graças à mudança de vocês. Então é por isso que hoje eu trouxe esse assunto para vocês da violência doméstica, para que vocês ampliem esse conhecimento que vocês já possuem, mas que vocês sejam mais críticos, que vocês aprendam a se defender e também a defender o próximo. Aqui nós temos o ranking mundial do feminicídio. Feminicídio é o assassinato de mulheres. Existem muitas mulheres que são assassinadas simplesmente pelo fato de serem mulheres. Tá? Não existe uma causa, digamos assim. Você não vai usar essa roupa porque eu não quero que você use, né? O marido, ou o namorado, ou o pai fala isso, e muitas das vezes essa agressão deixa de ser uma agressão verbal, quando a gente agride com palavras, depois ela deixa de ser uma agressão física e se torna um feminicídio, que é quando a mulher, a menina, é assassinada simplesmente pelo fato de ser mulher. E aqui nós temos uns dados muito, muito tristes, né? Nosso Brasil, gente, nosso país, Brasil, é o 5º lugar em número de feminicídio, né? As 5 piores taxas de assassinato de mulheres. Então, em primeiro lugar, aqui nós temos El Salvador, no México, Colômbia, Guatemala, Federação Russa e Brasil. Triste isso, né? E com esse número da pandemia, galera, esses dados infelizmente acabaram subindo. Olha só. Violência contra a mulher. Cerca de 16 milhões de brasileiras com 16 anos ou mais sofreram algum tipo de violência em 2018. Desse total, 4,7 milhões foram vítimas de agressão física. Isso significa que a cada hora, 536 mulheres foram agredidas. Em mais de 76% dos casos, o agressor era alguém conhecido. 23,8% eram cônjuges, companheiros ou namorados. Cônjuges são maridos. 21,1% eram vizinhos. 15,2% eram ex-maridos, ex-companheiros ou ex-namorados. São dados muito tristes e muito preocupantes, né, para o nosso Brasil. O terror na quarentena. Lembra quando eu falei lá atrás que esse período de pandemia, de quarentena, esse número de agressividade às mulheres aumentou? Por quê? Porque as pessoas estão sendo obrigadas a ficar em casa para se protegerem do vírus.
E com isso, o contato com as famílias acabam crescendo. Tem família que fica mais unida, tem família que se diverte mais, né, com o convívio, aprende a conhecer mais os componentes da família. Tem famílias que estão sendo destruídas, porque esse número de agressividade, esse número de feminicídio tem crescido nesse período da quarentena, porque o convívio das pessoas está sendo maior. Muito triste, né? Porque na verdade deveria aumentar o amor, o respeito, mas infelizmente não é isso que tem acontecido. Em meio à pandemia de coronavírus, a violência doméstica dispara. Veja os dados no Rio Grande do Norte e saiba como e onde denunciar. Mulheres e crianças são as principais vítimas. Esse gráfico é desse ano, de 2020, e é representado lá na região do Rio Grande do Norte. Bem, aqui nós temos o número de mulheres, né? E aqui nós temos os gráficos que representam o avanço da violência. Então, olha só, nós tínhamos, antes da pandemia, 287 mulheres que eram agredidas por dia. E aqui hoje nós temos, olha, 385 mulheres. Então, esse aumento representa um número maior de 100% e maior do que 300%. Muito triste isso, né? Violência contra a mulher no Brasil. Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, o dia 25/11, 25 do mês que vem. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. 43.500 mulheres foram assassinadas na última década, 40% delas em suas próprias casas. A cada 2 minutos, 5 mulheres são violentamente agredidas. 30% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica. 6 entre 10 brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima de violência doméstica. 94% conhecem a Lei Maria da Penha, mas apenas 13% dizem saber o seu conteúdo. Ou seja, 94% das mulheres que estão agredidas conhecem a Lei Maria da Penha, mas não sabem, né? 13% não sabem o que elas representam. 1 entre 5 mulheres consideraram já ter sofrido algum tipo de violência cometida por algum homem ou conhecido ou não. O parceiro, marido ou namorado é o responsável por mais de 80% dos casos reportados. Machismo, ou seja, aquele homem, namorado, pai, marido que fala assim: ah, você não vai usar essa roupa porque não ficou legal. Não, esse batom não ficou legal, tá chamando muita atenção. Olha, não corta o seu cabelo porque eu gosto do seu cabelo grande. Isso são atitudes machistas, tá? Nós mulheres temos o direito de usarmos o cabelo como a gente quer, o batom da cor que a gente quer, tá bom? Isso nós temos o mesmo direito do que os homens. 46% dessas agressões são cometidas por esse tipo de machismo. 31% alcoolismo, que são as pessoas que são dependentes do álcool, né? Muitas das vezes o homem bebe e aí fala assim: ai, foi culpa da bebida, eu fiz sem querer, eu amo essa mulher, né? Então, 31% desses casos são direcionados ao alcoolismo. São apontados como principais fatores que contribuem para a violência. 68% das mulheres evitam denunciar o seu agressor por medo ou por dependência, como a gente viu ali atrás. A violência contra a mulher afeta todos nós. Vamos acabar com isso? Bem, terminamos aqui. Agora nós vamos para a nossa proposta de atividade que vocês vão resolver no caderno, tá? Então, pega lá seu caderno de cidadania, moral e ética, já faz o cabeçalho que eu já volto. Vamos à nossa atividade no caderno, vamos lá. Vamos fazer primeiro o cabeçalho, né? Max Kids, Goiânia. Hoje é dia 16 de outubro de 2020. Essa atividade vai ser no caderno de cidadania, moral e ética, tá bom? Vamos colocar aqui sobre... é o capítulo que a gente começou a ver na aula passada. A violência no mundo. Essa atividade é em sala. Vamos voltar aqui pro pretinho.
você já conhece muito sobre a violência no mundo. Conversamos um pouco sobre bullying e violência doméstica. O que é a violência doméstica? Eu vou colocar aqui entre parênteses para vocês, tá? É a violência contra a mulher. De acordo com o que você aprendeu, compreendeu, escreva um texto dissertativo, argumentativo, expondo a sua compreensão. Fale sobre os dados da violência contra a mulher no Brasil, sobre a Lei Maria da Penha e sobre o que você conhece e pensa sobre o bullying. Lembra que eu falei no início da nossa videoaula de hoje que eu havia substituído a aula de produção textual pela aula de literatura, mas que dentro da nossa aula de cidadania, moral e ética nós iríamos fazer uma atividade de produção textual? Pois é. Na nossa última videoaula de produção textual, eu expliquei para vocês o que é um texto dissertativo argumentativo. Calma, galera, daqui para frente vocês vão aprender palavras diferenciadas para que vocês amadureçam o vocabulário, que vocês conheçam palavras novas, porque a partir do ano que vem, sexto ano, vai ser assim mesmo, tá? Não precisa entrar em pânico. Pois bem, o texto dissertativo argumentativo é um tipo de texto no qual você apresenta um assunto como se fosse uma notícia, tá? É por isso que ele é dissertativo, porque você explica sobre um determinado assunto. E é argumentativo porque ao mesmo tempo que você explica esse assunto, você dá a sua opinião. Tá? Então, você não precisa chegar lá no finalzinho do texto e dar a sua opinião sobre o assunto que você apresentou. Nesse caso desta atividade, nós falamos muito sobre o bullying, as causas, as consequências, os tipos de bullying, desse tipo de agressão que é comumente feito no ambiente escolar. E depois nós conversamos também sobre a violência doméstica, que é a violência contra a mulher. Então, o que é que eu preciso que você faça? A proposta da nossa atividade é o seguinte: você irá escrever para mim aqui, você vai expor para mim, explicar tudo o que você entendeu sobre o bullying, sobre a Lei Maria da Penha e sobre a violência doméstica. Ao mesmo tempo que você explicar, o que você vai fazer? Você vai dando a sua opinião sobre esse assunto. É tudo muito misturado. Então, esse tipo de texto não é um texto complicado, tá? E é um gênero textual que vocês vão ver bastante
daqui para frente. Então, o nosso treino a respeito desse tipo de texto começa aqui, no 5º ano. Para vocês terem uma ideia, quando vocês estiverem terminando o ensino médio, que vem depois do 9º ano, vocês vão fazer o Enem. E o tipo de texto que é cobrado lá no Enem é um texto dissertativo argumentativo. Então, de uma certa forma, vocês já estão sendo preparados para essa etapa tão importante da vida de vocês. Mas essa preparação vem aos poucos. Então, é por isso que eu falei para vocês, não se assustem com esse tipo de palavra. Ai, dissertativo argumentativo, o que é isso, professora? Então, vocês já sabem fazer fábulas, já sabem fazer conto de fadas, já sabem fazer receitas, sabem fazer piadas, cartas, cartaz, matéria jornalística, crônica, né? Então a gente vai trabalhar agora um texto dissertativo argumentativo. Beleza? Eu quero muito capricho, gente. Eu vou, como vocês sabem, um texto dissertativo, ele vai ter que ter esses seguintes aqui, ó. Vou colocar aqui os itens para depois ninguém falar assim, ai, mas eu não sabia. Então, você vai criar um título. Esse título vai ter que abordar os 2 assuntos que você vai falar. Então, você não pode colocar como título bullying. Também não pode colocar como título violência doméstica, porque isso não é título. Isso são temas, assuntos. Tá bom? Por que, professora, que eu não posso colocar isso como título? Porque você vai falar sobre os 2 assuntos. Então, se você coloca para mim assim, bullying, né? Não vai abordar os 2 assuntos. Se você coloca violência contra a mulher, também não vai falar sobre o bullying. Então, tem que ser um título que combine com esses 2 temas, com esses 2 assuntos que você vai tratar para mim, beleza? O texto dissertativo, argumentativo, você vai organizar em parágrafos. Na nossa última videoaula também falei sobre o esqueleto, o corpo de uma redação, o corpo de um texto dissertativo argumentativo. Introdução, que é feita através de um único parágrafo. Desenvolvimento, né, que é feito entre 2 a 3 parágrafos diferentes. E a conclusão, que é onde você finaliza tudo aquilo que você falou no desenvolvimento através de um único parágrafo, tá? Então, muita atenção para isso. Lembrem-se lá atrás daquele corpo do texto, corpo da redação, tá? Você vai ter que fazer para mim, ó, mínimo. Não, vou colocar aqui número de linhas. Número de linhas. Quantas linhas precisa ter um texto dissertativo argumentativo? 20 a 25 linhas. Professora, eu empolguei, aí eu fiz 35, gente, resume, tá? Não pode passar de 25. Eu não tenho muita coisa para falar, então eu vou fazer só 10 linhas. Pode? Não, não pode, porque deixa de ser um texto dissertativo argumentativo. Então, quando a gente vai desenvolver uma atividade de produção textual, é muito importante você não fugir do tema, que é o assunto, tá? Não fuja do assunto. Não misture a forma de escrever um texto. Então, você não vai começar seu texto, por exemplo, com Era Uma Vez, porque isso é um tipo de conto de fadas. Você não vai começar para mim certo dia, porque não é para você criar uma narração, uma historinha com personagem, com um cenário, né? Não é isso, tá? Você vai apresentar, você vai explicar um assunto, tá? Então, volta lá naquela última aula de produção textual e olha lá as dicas de frases que eu dei para vocês sobre a introdução de uma redação, o desenvolvimento e a conclusão da redação também. Eu passei tudo isso para vocês, tá bom? Então, número de linhas de 20 a 25 linhas. Cuidado, quem conversa demais tenta resumir. Faz um rascunho do seu texto, tá? Depois você volta e vai diminuindo ele. Pensa direitinho quais são os assuntos que você vai falar, porque a violência contra a mulher, o bullying, são assuntos muito amplos, que trazem muitas informações, tá bom? Se você quiser acrescentar coisas que eu não falei na videoaula, pode, não só pode, como deve fazer isso, tá? Então, ó,
Capricha nessa produção de texto, porque, ó, eu quero ver a dedicação de vocês nessa escrita, tá bom? Tem gente que tá avançando, tá de parabéns, tá conseguindo fazer. Tem gente que não tá conseguindo. Professora, eu tô com dificuldade. O que nós conversamos? Eu conversei com todos vocês durante a semana de avaliações. Me mandem as dúvidas de vocês, mas manda até as 11, tá? Porque depois das 11 não é certeza que a professora consegue explicar para todo mundo, tá? Então, vamos agora para a nossa segunda videoaula, que é a nossa videoaula de matemática. A gente vai fazer uma revisão básica de um conteúdo que vocês já fizeram, tá? E depois a gente finaliza com a aula de literatura.